Bom dia, galera. Como é que vocês estão aí? Olha, eu tô passando por uma situação aqui agora, uma grande injustiça que tá acontecendo comigo. E eu ia gravar só pra vocês depois que tivesse um resultado. E enfim, né? De tudo que tá acontecendo. Só que eu digo, cara, gravar depois que eu tenho um resultado é mais fácil, né? Para o pessoal ver como é que tá a minha estabilização emocional, enfim, depois de eu ter o resultado na mão. Então eu resolvi gravar para vocês aqui durante a travessia da injustiça que eu tô vivendo agora. E só para contextualizar um pouco para vocês, é o seguinte: há 5 anos atrás, lá em 2021, quem me acompanha sabe, eu fiz um concurso para delegado de Polícia Federal e por uma questão eu fiquei de fora e judicializei, e por muito tempo eu não aceitei aquela reprovação, né? Mas na época eu judicializei e tal, e em virtude do que tinha acontecido eu adoeci, fiquei meio em depressão, assim, não depressão diagnosticada, mas eu fiquei na merda, né? Começou a dar tudo errado e tudo mais. E naquele momento ali foi quando eu tive muito no fundo do poço. E também foi um momento assim onde eu me conheci de verdade, onde eu pude me aprofundar no autoconhecimento, e todo o crescimento que eu tenho hoje se deve a esse fato que aconteceu lá em 2021 de eu ter perdido, enfim, esse concurso, certo? Então, hoje inclusive, eu até agradeço, né? Eu sei que não é fácil a gente falar isso, mas diante do meu crescimento pessoal, eu até agradeço daquilo ali ter acontecido, pasme, né? Mas normalmente é assim que acontece. Eu já tinha visto outras pessoas dar esse tipo de depoimento assim parecido, né? E comigo aconteceu e foi isso aí. Então o que aconteceu naquela época, né? Fiquei muito mal e tal, até que depois de terapia e um fator que mudou totalmente foi uma leitura de um livro que eu fiz no Trigueirinho. E eu peguei esse livro para dormir, e esse livro simplesmente estava falando pessoalmente comigo. E ele vinha conversando comigo, dizendo: olha, por que você é tão apegado às coisas materiais? Você sabe que isso não muda nada. Enfim, isso aí eu já contei em outro vídeo aí, vocês já devem saber. E foi quando ele me guiou para que eu fosse me aprofundar na questão da respiração, na relação da respiração com as emoções, né? E aí quando eu fiz isso, eu encontrei o livro do Wim Hof, no qual ele falava de respiração e também da meditação. E na meditação, tem uma coisa muito legal que ele disse: olha, se você perguntar o que quiser pra você no estado de meditação, você vai ter a resposta. E eu achei aquilo sensacional, e eu disse: caraca, sério, será que isso é possível? E fiquei treinando ali, né? Várias vezes e tal. E como eu não aceitava aquela resposta, não aceitava aquela situação de ter perdido, né? Eu ficava perguntando: por que eu não passei, por que eu não passei e tal. E fiz isso várias vezes. Até que um certo dia, eu fiz a pergunta, não aconteceu nada, mas eu botei uma roupa e fui pra esteira correr. Quando eu tô lá correndo na esteira, do nada, dentro da minha cabeça, assim, na minha mente, é falado algo. Não como se eu tivesse escutado uma voz, mas como se fosse um pensamento, sabe? Mais ou menos assim, um pensamento que surgiu, só que não é um pensamento, diferente, é muito forte. Então nesse pensamento, quando eu tava lá correndo na esteira, veio o seguinte: olha, você perdeu de propósito. Se você tivesse passado, não ia mudar nada na sua vida, mas se você fizer o que você veio fazer, vai mudar tudo. E aí eu chorei pra caraca, né, na hora ali na esteira e tal, e tirei 1 tonelada do peso dessa responsabilidade. Eu achava que minha vida dependia dessa aprovação, desse concurso e tudo mais. Descobri que eu tinha que me desenvolver, e eu vim para desenvolver essa questão da espiritualidade, do autoconhecimento, todas essas coisas que eu já gostava, mas eu colocava de lado, certo? Então isso foi lá em 2021. Então agora em 2026, né, depois de eu ter de fato durante esses 5 anos me aprofundado na respiração, me aprofundado na espiritualidade, ter colocado isso como primeiro lugar para mim, né, em tudo da minha vida, e minha vida começou a mudar e melhorar, e, enfim. Aí o meu advogado liga, né, e disse: Lilian, tu tá pronta? Eu disse: que foi? Tu ganhou a atuação judicial, tu vai pro curso de formação para delegado de Polícia Federal, aquele o qual eu tinha sofrido pra caramba e tinha aprendido a desapegar, né, em virtude que eu descobri que a minha missão maior não era ter o cargo, né, era me desenvolver. E cá estamos, pessoal. Eu entrei um dia depois aqui e tô fazendo curso de formação aqui para delegado de Polícia Federal. Inclusive estou no caminho lá para academia agora. Então é o tempo que eu tenho da gente bater papo. Só que o que acontece? As outras etapas do concurso não foram feitas por mim, né? Porque eu tinha ficado na primeira etapa e tal. Então, enquanto eu tô lá na academia, a banca, a Sebrasp, está corrigindo, está me chamando para fazer as outras etapas em paralelo, simultâneo, certo?
E quando foi essa semana, quinta-feira, ela corrigiu a minha nota da dissertativa. Que no dia que a gente faz a prova uma prova pela manhã, fechada, e à tarde faz outra, que é uma peça prática, uma peça processual, uma medida cautelar do dia a dia do delegado de polícia, mais 3 questões abertas lá para você responder. E inclusive o meu advogado tinha perguntado: Lília, como foi a dissertativa, como é que tá? Eu disse: não, tá massa. Por quê? Eu naquela época eu tava voando, né? Tava muito preparada e já tinha visto o gabarito, praticamente eu fechei o gabarito lá. Acertei a peça, todas as questões, pontuei exatamente como estava lá, então tava muito bem tranquila. E aí, pessoal, saiu a minha nota quinta-feira por aí. E pasmem, essa peça ela vale 24 pontos, né? No total, as 3 questões mais a peça. Então na minha cabeça eu digo: olha, eu sendo muito assim conservadora, sabe, devo ter tirado uns 17, 18. Porque eu digo: a banca vai descontar uns erros de português lá que eu não sei se eu tive, né? Tipo, concordância e tudo mais. E vai que eu não falei exatamente do jeito que ela queria mesmo, dando as respostas corretas. Então fiz essa margem conservadora que já estava acostumada, já veio de outros concursos, né? E beleza. E o que aconteceu, pessoal? Quando chegou a minha nota lá, que eu vi, eles deram minha nota 10,75. É uma nota de reprovada. Porque o mínimo nessa fase é 12, né? Já que vale de 4, a metade é o mínimo que você tem que ir para poder prosseguir. Quando eu li aquilo, pessoal, assim, eu não acreditei. Porque, assim, eu achei mas tão absurdo que eu fiquei chocado. Eu levei um choque emocional ali, eu não me chocava. Tipo assim, botasse qualquer outra nota lá, 15, tal. Mas, assim, pra quem acertou um gabarito todinho de todas as questões e você tem uma nota de reprovada, como se nem tivesse respondido, eu não soubesse o que estivesse falando. E ainda mais, em uma banca de concurso que é voltada para isso. Então eu fiquei assim, abalada ali, mas pela injustiça, né, do que tinha acontecido. Não porque, eu não vou estar na academia, eu não vou ser mais delegado, papá. Não é sobre isso, mas é sobre a injustiça que tinha acontecido. Então eu tomei um choque, um abalo ali, danado, tá? Só que no mesmo dia, já à noite, isso eu vi perto do meio-dia, essa nota. Então, já à noite eu já comecei a gerenciar o meu emocional. Por quê? Porque eu não posso deixar que aquela situação me consuma. Eu não posso fazer com que aquilo que aconteceu comigo vire a minha identidade. Vire a minha frequência de, eu tô indignado, eu posso. Por quê? Porque eu já sei que não é sobre o que acontece com a gente. É sobre como a gente lida com o que acontece com a gente, né? Não foi isso que eu falei pra vocês? Então, eu disse: cara, deixa eu concluir que eu vou para gravar com o pessoal, mas eu achei interessante que vocês soubessem que eu vivo as injustiças, eu vivo essas coisas do dia a dia que todo mundo passa e não é fácil para mim. Porque quando eu falo, dou palestra e tudo mais, é muito fácil para você. Não é muito fácil para mim. Muito pelo contrário. Então, eu me emociono, galera, porque não é pelo da agora, né? Mas fazendo a retrospectiva, nunca foi fácil. A diferença é que eu sempre lutei. E hoje tem uma diferença assim, né? Do que a Lília de como era. Porque antes eu tratava essas injustiças, essas coisas, na força bruta. Então eu disse: caralho, eu tenho que ir. E hoje não, hoje eu tenho umas técnicas. Então hoje eu uso a respiração, hoje a modulação dos pensamentos e tal, pra ir sanando. Mas eu queria dizer a você assim que a vida ela não para que você vá sofrer, para que você fique, para que a dor passe. A vida ela continua, entendeu? Então, tipo assim, a injustiça tá acontecendo, mas amanhã eu tenho uma prova aqui pra fazer. Então eu não posso me dar esse luxo de ficar muito tempo remoendo com a minha frequência baixa por conta disso, entendeu? Então aconteceu, tem que absorver o golpe, a lapada e ir pra cima e continuar. Eu não tenho gerenciamento controle do que pode ou não pode acontecer. Eu só tenho controle sobre o que eu sinto, como é a frequência e como eu reajo a isso aí. Então, assim, me emocionei agora também porque eu tive agora, quando eu fui chamado agora pra essa academia, e por saber, né, de como eu tenho lidado comigo mesma e tudo mais, eu disse: não, porra, agora vai ser safo, né? Agora vou fazer como todo mundo, uma academia na paz, de boa. E aí, pura ingenuidade, né, minha, de novo. Não é porque eu tô bem, que tá tudo fluindo, que eu tô livre de levar pancada, porrada e injustiça, né? Acabei de levar uma.
Mas a diferença é em como eu tô processando isso, sabe? Então levei, doeu. E eu me abalei tanto, assim, a injustiça foi tão grande que no outro dia eu amanheci, tava na aula, minha garganta começou a inflamar, fiquei meio febril, entendeu? Pra você ver como isso afeta. Mesmo tendo a noite, eu já melhorado, já, tipo, tirado essa coisa do controle, de querer aquilo de toda forma. Então, assim, o que é que eu fiz? Pô, eu só tinha que fazer o meu recurso, né? E olha, a coisa é tão injusta, o mundo ele é tão injusto e a gente tem que ter consciência de que ele é injusto mesmo e a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque pra todo mundo que fez o concurso, você tinha nota e você tinha 3 dias pra fazer o recurso. Aqui não, eles abriram a nota pra eu ver e já começou a contar o prazo de 24 horas pra fazer o recurso. Só que eu tô num curso de formação o dia inteiro, então só tenho uma noite pra fazer esse recurso, sabe? Então até isso não é igual, não é... A sorte aqui é que eu tenho o ChatGPT, joguei lá minha prova, meu espelho, tal. E foi resenha que até o ChatGPT disse, olha, parece até que eles nem leram a sua prova, né? E de fato foi essa impressão que eu tive. Mas voltando lá, pessoal, me emocionei porque a vida inteira foi lapada, né? Eu fiz o concurso aqui de 2015, curso de formação pra gente, e também foi dificílimo. Também foi na carga da sobrevivência, eu tenho que passar, será que não vai dar, tal. E aí eu me peguei aqui no mesmo cenário, né? Mas outra injustiça, rolando e tal. Então eu digo, pô, o que é que pode ser diferente? O que é que vai ser diferente? A forma como eu reajo a isso. Então, a forma como eu reajo precisa sair do modo sobrevivência para um modo mais de lucidez e de viver o dia de cada dia. Então, tomei um impacto, tomei a porrada, senti, processei rapidamente aquilo ali. E fiz o que devia fazer, meu recurso. Pronto. Então, o recurso foi entregue, foi dado. Já não cabia mais a partir dali eu ficar querendo controlar nada, porque eu já não tenho mais controle sobre o que vão decidir, sobre o que vão ler, sobre o que vão achar, entendeu? Então, é sobre isso. Queria falar pra vocês que mesmo quando a gente tá bem, as injustiças ocorrem, as porradas ainda vêm e a gente tem que gerenciar. E é interessante, assim, que esses dias todinhos, né, acontecendo, a mente, ela fica querendo controle o tempo inteiro. Então eu fico, eita, e se ele me der 10, se não mudar nada? E se me der 12, mas aí eu tenho uma prova oral pra fazer? Porque eu preciso tirar além do mínimo e tudo, sabe, pessoal? Porque eu já tenho uma prova oral também, caso, né, aceite o meu recurso, eu aceito lá, e eu passo de fase aí, eu ainda tenho que ter uma nota mínima, então não é só passar, ainda tem que ter nota relevante. Então a mente fica o tempo todo querendo calcular. E aí eu fico dizendo assim, ó, eu converso comigo, porque eu já sei que eu não sou a minha mente. E a mente capta pensamentos e tudo, os intrusos. Só que agora eu tenho consciência disso. Em outra época, na época da minha outra academia, que eu sofri bastante, eu não sabia dessas coisas, né? Então, quando a mente começa a querer calcular, eu queria, e se eu tirar tanto, e se der isso? Aí eu digo, ó, eu falo pra ela, né? Falo pra mim mesmo aqui, pra minha mente. Que eu não sou a mente, eu sou aquela que observa os meus pensamentos. Então eu digo, ô calculadora ambulante, tá bom de parar, né? Tá muito amostradinha já. Então são formas aí que eu aprendi pra esse pensamento sair de rota. Você não dá munição pra ele, entendeu? Porque o que vai acontecer ou não comigo depende do meu estado emocional e mental, do que eu sinto agora. No agora. Então eu preciso estar bem no agora. Se eu me debruçar e ficar, eita, vão me engolir, deu tudo errado, fudeu, entendeu? Não dá pra eu me identificar com esse resultado. Então eu quero dizer isso pra vocês, olha, você que tá com alguma doença, você que não foi promovido no seu trabalho, botaram alguém pior aí na sua frente e sei lá, faz parte, pessoal, a gente vive no caos, né? E o caos é isso, não é justo, não é equânime, não, é um estado de sobrevivência, mas a gente tem que sair desse estado de sobrevivência interno, apesar que no mundo externo é isso, mas dentro da gente precisa não estar, né? Então eu fico me vendo agora, assim, caraca, que mudança, né? Como Lilian mudou, assim. Me emocionei porque a vida inteira, pessoal, foi isso. Foi muita porrada em cima de mim. Foi muita luta. Mas é legal ver que, mesmo sabendo, não reconhecendo, eu não tomei isso como minha identidade, entendeu? E poder estar compartilhando isso com vocês. Então, peraí, tô nessa situação aí de injustiça e tudo mais, mas se for gravar pra galera pra entender que não é só flores, não é assim tudo lindo e maravilhoso, né? É muita gestão emocional, é muito... E a gente tem que colocar em prática, porque tudo isso que acontece são oportunidades da gente ver, colocar a prova mesmo, se tá valendo, se você sabe fazer, se você sabe superar.
né? É sobre isso, não é sobre tá bem só quando tá tudo lindo e maravilhoso. Aí é fácil, né? Mas quando o negócio aperta, como é que você lida? Como é que você gerencia? Então, quero deixar isso pra vocês, que estou vivendo essa travessia, que eu tô aqui indo pra academia agora e esse resultado pode sair hoje, pode sair amanhã, eu nem sei, porque eles nem disseram quando é que vai sair. Então pode ser o meu último dia aqui na academia, né? Se eles mantiverem aí essa nota, né? Injusta. Ou pode me dar mais um fôlego. Enfim, só sei que a vida, ela não para, né? Eu tenho que estar pronto que amanhã cedo tem uma prova aqui da NP. Então eu não posso me dar o luxo de ficar chorando, de ficar... Não, eu tenho que me reorganizar rapidamente e viver o dia de cada vez. Tá? Então, essas técnicas, uma dessas aí tá no meu e-book. Um dos meus e-books, tá lá na minha livraria digital. De como a gente conversar com a mente para ir modulando e saindo desses estados, né? Porque não é fácil. Eu tenho que estar tendo esse diálogo comigo o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a mente ela está programada para prever situações, problemas, para se precaver. É assim que funciona. A nossa mente, o nosso formato é esse, né? Essa formação trina cerebral que nós temos. Mas é preciso ter autoconhecimento e saber como conversar, como gerenciar isso. Tanto emocional, né? Na respiração ali, o tempo inteiro, fazendo. Inclusive para me limpar do impacto emocional que eu tive. Porque levei a bomba, levei a porrada, machuquei, fiquei com a garganta inflamada. Então depois eu tenho que me limpar para tirar esses resquícios aí de mim. E para estar conversando comigo. Então quando vem eu digo, ó, calculadora ambulante, tá bom, para. Já tô vendo você, engraçadinho. Então é uma maneira que eu tenho. E aí esse pensamento sai na hora e eu fico de boa. Mas sempre você tem que estar fazendo essa regulagem, tá? Então é isso aí. Não queria gravar para vocês com resultado 100% não. Nem de que deu certo, nem que deu errado. Eu queria gravar aí na travessia mesmo, pra vocês saberem que eu sou humana e eu sim, eu me abalo. A questão é a gente não deixar se consumir por isso, né? A gente ir de forma sagaz e inteligente, administrando, sem perder essa humanidade, essa humanização, né? Sem dizer, eu não sinto nada. Não, eu sinto pra caraca. Você vê, me emocionei aqui só de fazer uma retrospectiva da minha vida, de tanta lapada que já aconteceu. É emocionante. Toda vez que eu falo eu fico emocionado. Mas é isso. Então, seja sagaz. Não deixe que o que acontece com você vire uma identidade ou lhe deixe amargurado. Porque é treino. Então vem as porradas, a gente sente, mas é uma forma da gente treinar, colocar em prática e dizer, ei, vai me pegar não, mostradinho, eu tô bem, tá? Porque nós não somos isso. Nós não somos o que acontece com a gente, nós não somos o que o outro pensa da gente, a gente também não é um cargo e nem é um trabalho, tá? Então um beijo, um abraço, até a próxima.